Começa agora mais uma edição do Inteiro Teor, que traz para você decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a empresa cujos caminhões transitam por rodovias com excesso de carga. TRF1 inicia testes de projeto para dinamizar pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor em demandas coletivas. TRF da Primeira Região retoma a execução fiscal iniciada pelo IBAMA e que havia sido extinta sob a alegação de que o Instituto não se manifestou no prazo legal. Saiba mais agora no Inteiro Teor. O Brasil tem uma malha rodoviária de mais de 200 mil quilômetros e quase 2 milhões de caminhões. Se a frota é gigante, os problemas também. É comum encontrar caminhoneiros transportando peso acima do permitido em lei, arriscando a própria vida e a dos outros. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou uma empresa cujos caminhões foram autuados mais de 40 vezes por transitarem com excesso de carga. Os desembargadores ressaltaram que a prática prejudica o patrimônio público, já que obriga os governos a transferirem recursos de outros setores para a manutenção e restauração das rodovias. É o que você vê na nossa primeira reportagem. É assim, pelas estradas da vida, que o seu Darcy trabalha há 40 anos. Zeloso, antes de sair para fazer o transporte de cimento, ele faz uma vistoria no caminhão. Tudo ok? Hora de pôr o pé na estrada. Com tanta bagagem profissional, ele conta que já viu muita coisa por aí. Inclusive quem arrisca a própria vida e a de outras pessoas transportando carga em excesso. Eles andam assim com excesso de carga porque os fretes são muito baratos e eles estão sujeitos a botar um pouco de peso no caminhão, que é para ver se o frete melhora um pouco, né? Então, aí é sujeito a isso, aí botando a vida em risco, né? Porque está com excesso de peso, os freios fica mais ruim para frear, para descer, e aí é isso aí. O resultado é previsível. A maioria dos acidentes de caminhão que você vê por aí, você pode ver que é em descida, né? E excesso de carga, freio não dá conta esquenta tudo e o cara perde todo o controle do caminhão e termina tombando, né? Então direto a gente está vendo por aí, pelas estradas aí, acidente. Acidentes que poderiam ser evitados se empresas e caminhoneiros autônomos cumprissem a lei. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que somente poderão transitar pelas estradas os veículos com peso e dimensões que obedeçam aos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A fiscalização é feita com equipamento de pesagem, a balança rodoviária. Nós primeiro checamos a nota fiscal. Na nota fiscal se declara não só o tipo de produto que está sendo transportado, mas também o seu peso. Então, de acordo com aquele modelo de caminhão, nós sabemos se aquele peso é adequado àquele tipo de veículo. Se estiver com um peso declarado na nota além do que o caminhão suporta, haverá essa autuação. Mas em algumas situações, alguns motoristas usam alguns ardis, escondem uma ou duas notas fiscais e apresentam apenas aquela que se adequam à capacidade do veículo. E aí nós usamos as balanças de pesagens. Essas balanças, elas são mais precisas e a partir daí nós confirmamos esse excesso e autuamos o motorista ou a empresa transportadora. Além da multa, que varia conforme a carga levada em excesso, há casos que ainda vão parar na justiça. Uma empresa foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília por danos morais coletivos. Ela foi autuada 45 vezes por transportar carga maior que a permitida. O Ministério Público alegou que os caminhões foram flagrados na BR-040 e provocaram danos à rodovia e, consequentemente, a quem precisa usar a estrada. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF entendeu que as 45 autuações ocorreram em um curto espaço de tempo, apenas um ano. Os desembargadores ressaltaram que a prática prejudica ainda o patrimônio público, já que obriga os governos a transferirem recursos de outros setores para a manutenção e restauração das rodovias.
A empresa foi condenada a pagar R$ 67 mil por danos morais coletivos e ficou impedida de trafegar com excesso de peso pelas rodovias federais. Esse advogado explica a decisão do tribunal. Houve uma condenação por danos materiais e danos morais também. Causou danos morais à população. Por quê? Porque danifica o asfalto fica todo anulado, gera risco ao cidadão que está transitando com o seu carro de passeio, o carro mais leve. Então a decisão do tribunal foi cabível, sim, a apreensão do veículo, cabível, além da apreensão do veículo, cabível a aplicação da multa e, inclusive, a indenização pelos danos que causou o asfalto e danos morais também. O que a decisão judicial deixa claro é que trafegar com excesso de peso traz prejuízo para todos. O caminhoneiro ou a empresa que transporta com sobrecarga, ela perde, em primeiro lugar, porque o caminhão se desgasta mais. O caminhão, como todo veículo, ele é projetado para receber determinado volume de carga, determinado peso. Quando se opta por transportar algum acréscimo em relação a isso, existe um desgaste muito mais prematuro dos equipamentos. Então a suspensão sofre mais, a parte de pneus ela é muito mais desgastada e isso gera custos para a própria empresa. O sobrepeso, por outro lado, ele também provoca danos ao próprio pavimento, porque vai aparecer uma série de buracos, de fissuras no pavimento e isso faz com que essa velocidade menor provoque um aumento do consumo de diesel nos próprios caminhões. Então é um mau negócio tanto para os transportadores ou para quem opera fora do limite legal, quanto para o próprio país que tem que conviver com uma estrutura de custos muito maior do que aquela que seria ideal. A Associação Brasileira de Caminhoneiros reconhece os prejuízos e pede a consciência dos profissionais que ganham a vida nas estradas. O essencial que nós tentamos conscientizar e falar para não fazer é o caminhoneiro autônomo, né? Então nós somos contrários ao excesso de peso, porque tem vários fatores. Um reboque que pesa 30 toneladas, vai. Então, esse caminhão vai ter 6 eixos, né? Ele bota 30 toneladas, é o peso normal, mas ele bota 40, bota 50. E ele sai. Não tem manutenção preventiva no veículo. Esse é um fator que dá um prejuízo muito grande para o Estado. Ele aceita colocar o excesso de peso para ganhar mais. E, às vezes, o barato sai caro. O seu Darcy garante tomar todos os cuidados para não correr esses riscos e continuar com o trabalho que gosta, principalmente nesses dias de céu azul. Isso é importante para as estradas e até para a vida da gente também, né? Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, Tribunal Regional Federal da Primeira Região inicia testes de projeto para dinamizar pagamentos de precatórios e de requisições de pequeno valor. TRF da Primeira Região retoma a execução fiscal iniciada pelo IBAMA e que havia sido extinta sob a alegação de que o Instituto não cumpriu o prazo legal. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. Quando, ao final de um processo, o juízo conclui que um órgão público tem uma dívida com um cidadão, o juiz emite uma ordem judicial de pagamento. Dependendo do valor, pode ser um precatório ou uma requisição de pequeno valor, também chamada de RPV. Diversas vezes, esses pagamentos demoram a ocorrer, principalmente quando o processo envolve muitas pessoas. Para dinamizar a execução de demandas coletivas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região iniciou os testes do projeto chamado Execução Célere. E quem conta pra gente como vai ser é a repórter Ana Paula Souza. A tecnologia revolucionou o mundo, estabelecendo novos mecanismos de realização de tarefas.
No Judiciário, essas inovações também surgem a todo momento para melhorar a prestação da justiça ao cidadão. Um exemplo é o Programa de Execução Célere, criado para que precatórios e requisições de pequeno valor, as RPVs, sejam pagos de forma eletrônica e mais rápida. Atualmente, essa tarefa, dependendo da quantidade de pessoas representadas em um processo, pode levar anos, como explica a desembargadora federal do TRF1 e ex-corregedora da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. As varas estão sobrecarregadíssimas, principalmente as varas que cuidam das execuções de ações coletivas. Então, a ação coletiva já transitou em julgado, desce para a execução. Então, nós temos um caso específico, que eu vou trazer como exemplo, uma ação coletiva que tem 12 mil exequentes. Veja, no sistema atual de pagamentos de precatórios ou RPVs, depende de um sistema arcaico, manual, artesanal. Nós fizemos um primeiro projeto, um cálculo, quantas RPVs uma vara conseguiria expedir se fechássemos a vara só para aquilo, no mês. No máximo 1.000 precatórios ou RPVs, no máximo. Precatórios e RPVs são ordens de pagamento expedidas pelo Judiciário ao cidadão que, após uma decisão judicial definitiva, possui créditos a receber de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações. Podem ter natureza alimentar quando decorrem de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias e indenizações, ou não alimentar, quando as ações tratam de temas como desapropriações e tributos. Essa forma de pagamento está prevista na Constituição Federal. Compete ao presidente do tribunal em que o processo tramitou formular a requisição de pagamento. O projeto criado pelo TRF da Primeira Região está sendo testado na 5ª Vara do Distrito Federal, exatamente onde nasceram as discussões sobre a demora na execução de pagamentos de precatórios e RPVs. De acordo com a seção judiciária do DF, quase 80% dos processos no primeiro grau estão em fase de cumprimento de sentença, mas como a execução dos pagamentos é feita de forma manual, esses pagamentos levam até décadas para serem feitos, principalmente porque existem demandas com quase 40 mil beneficiários. A ideia é que com o projeto Execução Célere, esse prazo caia para, no máximo, 2 meses. A juíza da 5ª Vara, Diana Vanderlei, explica que a plataforma otimiza todo o processo, mas enfatiza que, antes de tudo, é fundamental que sejam feitos acordos de conciliação ou que os processos já não sejam mais passíveis de recurso. Quando a gente for estudar como era a sistemática, por que demorava tanto, muitos recursos, né, muitas divergências de cálculo, então inicialmente partimos, vamos fazer um acordo. E isso é só o acordo em si, ele já enxuga bastante tempo. A plataforma parte diante do acordo, ela já alimentar os cálculos do acordo com a rigidez da chave eletrônica, encaminhamento direto às partes, encaminhamento ao juiz. Quando vai chegar para o juiz, já vai chegar com aquela informação necessária para o RPV e precatório e que ambas as partes concordaram. Se tiver alguma divergência, as próprias partes se comunicam. Os testes do sistema Execução Célere começaram no final de abril. Nesse primeiro momento, foi usado como base um processo movido por um sindicato que tem quase 13 mil representados. A ideia é que até junho a execução seja finalizada. Sem a plataforma, considerando a quantidade de pessoas, os pagamentos poderiam demorar mais de 10 anos. Esse advogado fala das complicações geradas pela demora. A angústia de saber que venceu uma ação e, não obstante ter ganho, não vai levar, é muito grande. Todos os advogados e as pessoas que lidam com a justiça sabem quantas pessoas não faleceram na chamada fila dos precatórios, esperando o pagamento que nunca aconteceu. E aí gera outro problema no processo, habilitação de herdeiro, de sucessores e mais demora. O Justiça em Números do CNJ registra como um dos principais gargalos o processo de execução na justiça. E, dentro do processo de execução, o maior gargalo
é exatamente a expedição, o tempo, a demora na expedição dessas requisições de pagamento. O projeto Execução Célere é coordenado pela Corregedoria do TRF1 e foi criado em parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Após os ajustes e avanços da fase de teste, a ideia é que o sistema fique disponível na plataforma do Processo Judicial Eletrônico e seja utilizado por todo o Judiciário. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que uma execução fiscal iniciada pelo IBAMA deve ser retomada. A ação havia sido extinta porque o Instituto não teria se manifestado dentro do prazo legal. Mas não foi bem assim. Os detalhes dessa história a gente vê agora com o repórter Márcio Fontinelli. Execução fiscal. De nome parece complicado, mas dá para explicar de uma forma simples. Basicamente, é a ação que o poder público inicia na Justiça para cobrar dívidas de empresas e pessoas físicas. É como explica esse advogado. A execução fiscal é um procedimento judicial onde a Fazenda Nacional busca o recebimento de créditos, sejam de devedores pessoa jurídica ou pessoa física. Somente o governo tem legitimidade para promover uma execução fiscal, considerando que é responsável pelo recebimento dos tributos. Em regra, todo devedor de tributo ele vai para a CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa. Após a emissão dessa certidão de dívida ativa, em até 60 dias o governo promove a execução fiscal contra esse devedor. E como em qualquer outro processo judicial, existem documentos que devem ser apresentados e prazos a serem respeitados por ambas as partes. Após a ação de execução fiscal, o devedor é citado para realizar o pagamento em 5 dias. Não realizando o pagamento, ele pode responder com seu próprio patrimônio, seja através de penhora de veículos, penhora de contas bancárias ou até mesmo através de penhora do faturamento de sua empresa. E quando os trâmites não são seguidos, uma série de medidas podem ser adotadas. Uma delas é a extinção do processo por abandono de causa, quando o interessado na cobrança não se manifesta na ação. Foi o que aconteceu em uma execução fiscal ajuizada pelo IBAMA. O Instituto não apresentou a argumentação no tempo determinado por lei e, seguindo o Código de Processo Civil, a Justiça extinguiu o processo sem resolução do mérito. Está no artigo 485 do CPC, que no inciso 3º diz: extingue-se o processo quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Neste caso, o IBAMA entrou com recurso e o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O argumento foi de que o Instituto não foi notificado pela Justiça para se manifestar no processo. Ao analisar o caso, o desembargador federal Marcos Augusto de Souza verificou que os documentos apresentados demonstram que o IBAMA não foi notificado pessoalmente no prazo de 48 horas para dar seguimento ao processo. Com isso, considerou indevida a extinção da ação por abandono de causa. A 8ª turma do TRF1 seguiu esse entendimento e anulou a sentença, determinando que a ação de execução fiscal fosse retomada. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!